como já terão reparado, aqueles que já chegaram mais cedo, o fim de semana cheio na Lapa, o Nuno Marco chamou-lhe assim o ano passado. Disse que era uma espécie de festival de conversas. E, de alguma maneira, é uma espécie de festival de conversas, porque há muitos assuntos e, às vezes, é possível ver uma ligação entre alguns assuntos, mas nem sempre. E deixem-me explicar porque é que fazemos assim. Porque, de facto, o nosso princípio não tem sido escolher os temas primeiro e as pessoas depois, mas, de facto, nós temos mais tentado escolher pessoas que por alguma razão temos interesse em ouvir e depois, quando vamos colecionando, amealhando os convites, tentamos depois tentar mais ou menos vislumbrar que assuntos é que poderiam juntar em pequenos grupos de conversa. E por isso o mesmo aconteceu com este painel. A Zita Seabra foi convidada o ano passado, não foi possível o ano passado e ficou logo para este ano poder voltar. Voltar, neste caso, chegar até cá. A Helena Vilaça, ela é uma amiga, ela é da Igreja Metodista do Porto. Aliás, se forem ao Porto, vão até ao Mirante, à Igreja Metodista. Ela é património, não é? Ela já está classificada como... Não é, Helena? É património. Não, mas já houve a proposta, depois havia prós e contras. Então, não, mas faz parte do próprio roteiro da cidade. Muito bem. E se forem ali até à zona de Sedufeita, o Mirante, entrem para conhecer a Igreja Metodista do Mirante, porque ela, das que eu conheço, provavelmente é a Igreja Evangélica, a Igreja Protestante de Portugal, talvez mesmo a mais bonita que eu conheço, pelo menos. E vale a pena. Por outro lado, o Henrique Raposo é um repetente. O Henrique esteve o ano passado. O Henrique esteve no mês de fevereiro connosco, a fazer uma espécie de fim de semana cheio em todos os fins de semana, a falar-nos sobre cultura moderna. Ele é um amigo desta igreja, ele tem sido muito generoso connosco, volta e meia fala de nós, exagera sempre muitas nossas qualidades no expresso quando nos menciona, e sem que nós nunca precisamos de lhe pagar, nunca precisamos fazer nada, não lhe pagamos nenhum almoço, nada. É amizade pura, porque é desinteressada. E por isso é um privilégio juntar estas três pessoas, e o nosso objetivo é falar acerca da capacidade de mudança dos portugueses. Até que ponto é que nós somos um país feito de pessoas que têm mais ou menos facilidade de mudar. A perspectiva de todos os nossos convidados será diferente e nós queremos dar espaço a essa diferença, porque conforme os seus percursos, a resposta deles será própria e pessoal também, e por isso queremos passar a ouvi-los. Vamos conversar com eles nesta hora. Dava a oportunidade à Adelaide de começar a lançar as primeiras perguntas. Muito bem. Então, se calhar, começo por uma citação que pedia que pudessem comentar se concordam ou não com ele. Alguém disse que não é o mais forte que resiste, nem o mais inteligente, mas sim aquele que melhor sobrevive às mudanças. Se pensarmos na idade que Portugal já tem, que tal temos sobrevivido nós às mudanças? Posso? Então, começo eu. Eu estava a tentar que outros começassem, sempre mais duro começar, mas começo, em primeiro lugar, por agradecer o convite, que realmente já tinha um ano passado foi durante a Feira do Livro de Frankfurt e não deu para vir cá. Este ano é um bocadinho antes, tenho o maior prazer em estar aqui e foi uma grande honra para mim vir aqui e poder ter uma conversa. Quando percebi que vinha na mesma sessão que o Henrique, a primeira coisa que eu pensei é o que é que eu vou dizer que ele discorde, porque as pessoas querem ouvir discordância. Mas agora temos um ponto em comum terrível, é que ele diz sempre bem da Costa Nova e até diz bem da bolacha americana que se come na praia, que é a minha praia de infância. Eu não sei em que é que hei de discordar do Henrique e, portanto... Eu já arranjo uma coisa. Vamos arranjar uma coisinha, certo? E eu também passei a minha juventude no Porto e, portanto, há aqui uma série de pontos comuns que é difícil discordar. Mas eu vou começar então por discordar da pergunta. Isto é, eu acho que a grande qualidade que os portugueses podem ter, e quando o têm a coisa resulta, é não mudar.
a mudança é sempre uma coisa terrivelmente perigosa, sobretudo se a mudança é uma mudança radical. Como todos sabem, eu fui até 1988 membro do PCP e, portanto, fui aquilo que na altura nós próprios chamávamos a nós próprios revolucionário profissional. Ora, um revolucionário profissional não sonha com outra coisa a não ser com uma mudança radical. Inclusive, uma mudança tão radical que até procura criar um homem novo. E o homem novo resultou sempre na desgraça que se viu em todos os países onde o comunismo foi poder, em todas as desgraças que se tem visto quando a revolução acontece, e eu penso que talvez isso tenha dado alguma vacina no sentido de dizer mudar, mas com cuidado. As mudanças súbitas, de ruptura, revolucionárias, de vanguarda que têm missões. Há uma expressão muito bonita que eu acho muita graça do Václav Havel, a seguir à queda do muro de Berlim e da queda do comunismo. Václav Havel dizia uma coisa muito engraçada, dizia: os ex-comunistas e atualmente uma grande parte da esquerda europeia ficou com uma coisa que se chama a vanguarda introvertida na cabeça. E o papel de vanguarda introvertido na cabeça é terrível, porque as pessoas acham-se capazes de uma missão acima dos outros e acima daquilo que é o senso comum. E quando isso acontece, nós estamos, aliás, a ver isso em Portugal, quando as pessoas se acham que estão incutidas numa missão de vanguarda em nome da qual podem fazer mudanças mesmo que o povo não queira e mesmo que isso vá contra aquilo que é a vontade maioritária e o bom senso dos portugueses. Os portugueses têm imenso bom senso. Ainda há 3 dias eu cheguei a essa conclusão. Exatamente por contrariarem esta noção de vanguardas que têm a ideia de que aquilo que eles dizem é aquilo que é bom para o povo e é aquilo que deve ser o futuro do país, mesmo que o país não queira. E eu estou muito mais, e com isto termino, estou muito mais, como é que eu ia dizer, parece-me muito mais sensato, e olhando para a história portuguesa, se calhar foi os momentos melhores da nossa história, é quando as mudanças se dão paulatinamente, com algum bom senso, com algum tempo para ir avaliando o caminho que se está a seguir, e não com rupturas revolucionárias ou com rupturas que dão sempre situações que simultaneamente põem em perigo e talvez não vão ao encontro daquilo mesmo que se quer mudar. E deixo ao Henrique, para ele poder discordar. Desculpa, o microfone é meu. Eu disse que não vou discordar, mas antes de mais, boa tarde a todos, é sempre um prazer estar aqui. Respondendo à tua pergunta, é com certeza um mistério, que eu não sei, eu não tenho a resposta para isso, nós estarmos aqui há quase 900 anos. Mas estamos aqui há 900 anos, eu acho que mudámos muito nas últimas 3 ou 4 gerações, e depois podemos falar disso. Mas ao longo dessa nossa história de 9 séculos, mudámos muito pouco. Convido as pessoas a olhar para o mapa eleitoral do domingo. O país continua a ser dividido ao meio. O sul é mais de esquerda, mais ateu. O norte é mais de direita, é mais empreendedor, é mais capitalista. E é assim há 40 anos. É muito curioso comparar este mapa eleitoral de 2015 com o mapa eleitoral de 1976, por exemplo. É muito parecido, é a mesma divisão, que remete para uma divisão cultural, sociológica, que tem séculos e séculos. Eu recomendo um livro do professor Matoso, se eu me lembro do nome, Identificação de um País, acho que é assim, que retrata os 3 primeiros séculos de Portugal. E eu li aquilo no verão, para um livro que eu estava a fazer sobre o Alentejo. E é impressionante a manutenção das mesmas diferenças, até à geração dos nossos pais. Por exemplo, o Norte tinha sempre a tradição de ter várias gerações dentro de casa. A avó, a mãe e a filha moravam dentro de casa. No Alentejo isso era quase impossível. Tens a frequência religiosa. Por exemplo, no Norte, o dia-a-dia, durante o ano, era ditado pelo calendário religioso.
no Alentejo era já um calendário civil. Isso manteve-se ao longo de séculos. Quase, o país só começou a ficar mais ou menos homogéneo já no nosso tempo. E mesmo assim continua a ter aquela divisão política que nós vemos em cada eleição. Portanto, não sei responder à tua pergunta. Mas gostava, quando o Tiago me convidou para isto, os portugueses só não capazes de mudar, eu pensei numa coisa que eu acho que já disse aqui uma vez. Que eu sou pessimista por natureza, por caráter, sou pessimista, mas tenho sido otimista na observação. O que é que eu quero dizer com isto? Como sou pessimista, como sou cético, procuro ver sempre na realidade se aquilo que eu estou a dizer faz sentido. E quando vou procurar na realidade, tenho de reparar que, quer ao nível internacional, quer ao nível de Portugal, os últimos 60 anos foram os mais otimistas, os mais pacíficos, os mais prósperos de cá memória, quer no mundo, quer em Portugal. E, portanto, quando me dizem, por exemplo, eu estou a fazer uma biografia política do Vasco de Valente, que é o maior pessimista português. Eu, por instinto, concordo com ele, mas lá está, ao vasculhar na realidade, encontrei uma realidade muito mais positiva do que aquela que ele dá a entender, e que eu também, por instinto, dou. Portanto, normalmente nós temos aquela ideia, que é quase sempre 99% certa, que os idealistas é que se tornam irrealistas, mas, na verdade, um pessimista apocalíptico, como é o Vasco de Valente, também se torna irrealista porque não quer ver uma coisa positiva. E eu acho que, a seguir podemos falar disso, eu acho que Portugal mudou muito, os portugueses mudaram muito nos últimos 60 anos. E não ver isso, acho que é errado. A pergunta então era que tal é que os portugueses têm conseguido lidar com as mudanças que acontecem, quer se queira, quer não? Em primeiro lugar, também tenho que dizer muito obrigada, que estou muito contente de estar aqui. Obrigada pelo convite, Tiago. Já tive o prazer de ter o Tiago no Porto duas vezes, em contextos diferentes. Uma foi o Tiago e a Ruta a apresentarem o livro deles sobre o casamento. O outro foi um evento na universidade e um concerto na igreja, à noite, com o Samuel Lúria. E, portanto, para mim, finalmente estou a conhecer a Lapa. Estou muito contente. Ora bem, eu não vou acrescentar muito mais àquilo que disseram, ou se calhar vou lançar confusão. Eu acho que, de facto, há aquilo que os historiadores e os sociólogos chamam das constantes estruturais na sociedade portuguesa, que o Henrique referiu algumas dessas constantes. Uma delas é, por exemplo, também a desertificação do interior, que já vem desde o século XIII ou XIV, segundo o Vitorino Magalhães Godinho. E, portanto, há resistências a determinadas mudanças, mas eu queria partilhar aqui algo convosco que criou perplexidade, não só em mim, mas em colegas com quem eu trabalhei. Portanto, eu sou socióloga, trabalho na área das religiões e tive num projeto a comparar os catolicismos da Europa do Sul. Portanto, do Sul, ou digamos, Europa Latina, Portugal, Espanha, França, Itália e Bélgica, pensando na parte francófona da Bélgica. E uma coisa muito curiosa é porque este grupo procurou, nomeadamente, ver as atitudes em cada país relativamente a mudanças em termos éticos dos valores. E das coisas mais espantosas foi a mudança de atitudes dos portugueses relativamente a temas como a homossexualidade. Por exemplo, o inquérito dos valores de 2008 mostrava que Portugal era o país com maior resistência a aceitar a homossexualidade. Não estou a falar de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mesmo a questão da homossexualidade. O inquérito europeu dos valores mostra isso. Num curto espaço de tempo... 2008? O inquérito de valores de 2008 ainda mostra... É o país, não sei se juntamente com a Polónia, mas, por exemplo, os italianos eram mais tolerantes do que os portugueses. Se não estou errada... Portanto, os portugueses eram intolerantes nessa matéria. E vejam num curto espaço de tempo e sem conflitos, porque, digamos, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovada em Portugal
sem manifestações. Pronto, agora eu não quero pegar neste tema e eu acho que há algumas explicações para que isso tenha acontecido, nomeadamente a posição que a Igreja Católica Romana, que a Igreja Católica, não vou dizer romana, que a Igreja Católica tomou e nomeadamente, e a relação que tem com o Estado. E acho que houve sempre uma profunda negociação das coisas. Mas é interessante como é que, de forma relativamente pacífica, isso ou é causa alguma perplexidade e causou nos meus colegas. Olhando para o caso francês, para o caso espanhol, em Portugal a coisa passou sem grandes manifestações. E pronto, é só para lançar um pouco a confusão, como é possível os portugueses mudarem rapidamente, num curto espaço de tempo. E quando eu digo que mudaram, atenção, não pensem que o governo não fez, quando avançou com o referendo, os políticos não tinham sondagens nos bastidores que se lhe permitiam avançar com a proposta ou não. Quer dizer, e aí o que eles havia um estudo, pelo menos é o conhecimento que eu tenho, que indicava que a coisa estava 50-50. Os portugueses estavam divididos e então eles arriscaram. Pronto. Não sei se isto é muito, se o que eu estou a dizer é muito fora da questão colocada, mas... A minha ideia seria sugerir, se acharem bem, a partir desta observação que os portugueses têm em relação à mudança, colocar agora a questão na vossa própria experiência pessoal e profissional. Para continuarmos a falar sobre isso, mas até a um nível bastante pessoal. E nesse sentido, porque de uma maneira ou de outra, todos trazem um costume de pensar sobre estas coisas, sobre estas mudanças. No caso da Zita, a Zita já mencionou, será num país pequeno como o nosso, o percurso da Zita será dos mais surpreendentes a nível, precisamente, de percurso ideológico. Se tivesse de simplificar a reação, a percepção da Zita, da reação a esse percurso, a mudança é mais uma bênção ou uma maldição? Como é que é pessoalmente para a Zita, por exemplo, viver essa mudança, no modo como lê as reações a ela? Bom, houve uma altura em que a situação era, eu diria, bastante curiosa, que quando eu saí do PCP, tudo o que era gente do PCP, quando eu passava, virava a cara. Depois, quando eles saíam, passavam a dar-me um beijinho, e eu pensava, já saiu. E eu ia na rua e nunca sabia o que é que ia acontecer. Se me dava beijinho, já tinha saído, se me virava a cara, ainda lá estava. Há aliás, jornalista da RTP, que passou por mim na FIL, havia uma coisa de editor, na altura eu já estava a trabalhar com os livros. Não. O António Borga. E virou-me a cara, até tapou a cara com a criança que levava ao colo e não sei o quê. E eu disse para o meu marido, ainda lá está. Mas passado 2 meses, passou por mim no Chiado. Zita, olá, beijinhos e tal, como estás? Olha, também saí. Muito bem. Durante um tempo foi assim. Agora já não tem esse picante. Por acaso é pena, porque agora também já não encontro muita gente que tenha vivido assim, dessa forma dramática, essa saída. Só uma outra nota, porque eu acho que isto tem muito a ver com o relativismo que estamos a viver neste momento, e sobretudo na sociedade europeia, também na portuguesa, e que tem muito a ver, que é, a pessoa se sai de um partido de direita e vai para a esquerda, é ótimo, é uma excelente pessoa, um ótimo pai de família. Se sai da esquerda para a direita, bom, não tem explicação, não pode aparecer nos jornais, não pode aparecer em sítio nenhum, de preferência põe-se-lhe um cruz em cima e acabou. Mas o percurso mais habitual é da esquerda para a direita, apesar de tudo. E o percurso mais habitual é da esquerda para a direita, o mais normal, o mais... Quer dizer, é aquela coisa, quando era... Se não foi revolucionário aos 18 anos, depois vai ser aos 70, a coisa é um bocado grave. Mas eu queria só... Era giro uma revolução de letras. Vemos aí alguns. Eu ainda agora nesta campanha vi alguns. Mas alguns, aquilo que eu costumo chamar antifascistas retroativos. Que é uma figura curiosa que há em Portugal, não é? Não fizeram nada, não deram por isso,
não dera pela geração deles, deve ser um bocado triste, e agora de repente inventam um passado antifascista, sendo da minha idade. O Jerónimo de Sousa. Desculpem, o Jerónimo de Sousa. Porque eu escrevi um livro de memórias, como sabem, sobre isso, quando saí do PCP, chama-se Foi Assim, e só fiz uma maldade no livro, porque o Vasco Polivalente, que foi a pessoa que leu o livro antes de eu publicar, dizia-me, se você tiver alguma coisa contra alguém, eu risco. E eu disse ao Vasco, só tenho uma maldade. É aqueles que mandam a ensinar o que é ser revolucionário, o que é ser de esquerda, e que, não, antes do 25 de Abril, não estavam lá. Quando isto doía, quando se podia parar a cadeia, quando era preciso ser clandestino, não é? O Jerónimo de Sousa, o Odete Santos, bom, etc. O Vital Moreira. O meu avô que... Estás sem micro. O meu avô que morou em Piriscos, com o Jerónimo de Sousa, não gostava do Jerónimo de Sousa precisamente por causa disso. Exatamente. Tinha ainda noção de que quando as coisas apertavam... Ele não estava lá. Ele não estava claro. lá. Para o ano temos que convidar o Jerónimo de Sousa para ouvir. Para ele se defender. Mas eu só queria dar um apontamento em relação àquilo que disse, uma coisinha muito breve, que é, eu acho que é verdade que os portugueses, muitas vezes, quando percebem um assunto, mudam da casa para fora. Não sei se da casa para dentro mudam também, tenho dúvidas. Eu dou-vos uma ideia. Logo a seguir ao 25 de Abril, em plena reforma agrária, eu fui convidada para ir fazer uma sessão no Dia Internacional da Mulher, sobre os direitos da mulher ao Alentejo, uma cooperativa agrícola. E estávamos em plena Revolução, 75, para aí, e então, de repente, eu chego para falar sobre a igualdade de homem e mulher a uma cooperativa agrícola e não havia nenhuma mulher à mesa, só homens sentados e elas na cozinha a servir à mesa. Eu disse, isto é uma coisa estranhíssima, eu venho aqui comemorar o Dia da Mulher e elas estão de pé na cozinha e eu vou falar para homens. Isto é assim. Agora, se lhes perguntassem, concorda com a igualdade deles? Eles todos diziam que sim, elas também. Portanto, eu tenho a ideia que há muitas vezes uma diferença, e isso é positivo para os portugueses, não estou a dizer que seja negativo, pelo menos em termos de atitude acham que sim, mas depois mudar a sua própria mentalidade é muito mais difícil e vai muito depois daquilo que é a intolerância para com os outros, não é? Henrique, aplicando o mesmo princípio de mudança ao teu percurso, quem te lê no Expresso, aliás, hoje escreves sobre o quê? O artigo de hoje é sobre? Sobre a situação política, não há muito a fugir. Não há muito para inventar. Quem te lê sabe que tu gostas de confrontar os teus leitores, muitas vezes com a ideia de que aquilo que os portugueses julgam acerca de si próprios não é necessariamente aquilo que os portugueses são. Eu diria que este é um dos teus temas. Até que ponto é que te parece, a partir dessa tua leitura, que se aplica de facto esta resistência à mudança ou não? Porque é que este teu assunto de trazeres uma imagem que os portugueses têm acerca de si mesmo não corresponde à realidade, como é que ele te dá material para continuares a escrever sobre isso? Bom, eu acho que há dois grandes pontos que eu tento frisar, e no livro do Vasco vou tentar também puxar por aí. Um é que nós achamos que somos uma shoulder e que não melhoramos e que isto é sempre a mesma coisa, e como eu disse há pouco, não é, as coisas melhoraram muito. Vai ser em janeiro um livro que fiz agora sobre o Alentejo, sobre a minha família no Alentejo, Santiago Cacém, Odmira. Quer dizer, comparar, eu já sabia coisas sobre os meus avós, mas sobre os meus bisavós não sabia, até porque descobri também que há uma coisa muito alentejana, que é não se fala do passado. É uma coisa muito portuguesa, mas no Alentejo ainda é mais. Não se fala do passado. Descobri que a minha avó as minhas duas avós eram bastardas, que o meu bisavô era maltês, sabe? Os malteses, para quem não sabe, eram os cowboys alentejanos, ou seja, figuras. Imaginem um filme de cowboys no Alentejo e tem os malteses. Não, é mesmo verdade, o meu bisavô era maltês, roubava, às vezes tinha cavalo, outras vezes não tinha. Umas vezes tinha pistola, outras vezes não tinha sempre uma navalha. Havia uma expressão muito engraçada que era vou à esmola. E ir à esmola era...
Imagina, Santiago, estás a ver Santiago Cacém, que fica ali a 30 km do mar, era andar 2 meses para cima, até Évora, e depois voltar para trás. Roubando, pedindo emprego, pedindo trabalho, quando não davam trabalho ameaçavas deitar fogo às searas. Quer dizer, comparar o mundo onde o meu bisavô cresceu com o mundo onde eu nasci, onde as minhas filhas estão, quer dizer, mesmo os meus primos que lá estão no Alentejo, comparar as duas realidades é inconcebível. Eu não admito que digam que o país não mudou. E, aliás, o Alentejo é o sítio que mais mudou. Porque até ao nosso tempo, os alentejanos não tiveram os meios materiais para conquistar o seu meio, ou seja, as barragens. Na aldeia dos meus avós, que é o próprio nome diz tudo, que é Forros da Pouca Sorte, há lá uma barragem, que é a barragem de Fonte Cerne. Eu sempre assumi que a barragem está ali desde o princípio dos tempos. Não, é de 76, tem mais de 3 anos do que eu. Ou seja, o ano médio do programa de barragens do Rio Mira e do Rio Sado é de 73. É muito recente. Ou seja, repara, o Alqueva que foi terminado há dias, ou seja, ainda não acabou. Ainda está, o perímetro de rega ainda está a alastrar. E tu hoje vais à zona do Alqueva, tu olhas para aquilo, para aí, isto parece a Finlândia. Tu estás em Monserrate, olhas lá para trás, aquilo já não tem nada a ver com o Alentejo, as coisas mudam. Para melhor. Pois há o lado solar, pois há o lado lunar, que é o que me interessa mais e que eu vou explorar dos próximos anos, de muito tempo. É que nós somos muito mais violentos do que pensamos. E temos uma história muito violenta. Eu agora para o Alentejo descobri essas coisas, como no Alentejo matar-se uma pessoa era normal. O facto dos alentejanos se matarem com tanta facilidade é uma consequência de uma cultura violenta, muito violenta, que ficou da nossa história dos séculos para trás, mas sobretudo do século XIX. O Alentejo foi, durante o século XIX, um território fora da lei, violentíssimo. E nós, nós temos um aparelho narrativo fabuloso que é, a seguir às guerras civis, inventámos aquela teoria dos brandos costumes. Os liberais, como ao Fontes, inventaram isso, por razões óbvias. Tu precisas de uma narrativa para sossegar as coisas. Tu tiveste, imagina, entre 1800 e 1851, tu tiveste invasões, guerras, guerrilha, banditismo. Tu chegas a 51, tens que inventar uma coisa. Enquanto os espanhóis, é uma coisa muito curiosa, os espanhóis inventaram aquela coisa da fúria roja. E tem os quadros do Goya, e tem romances que glorificam a resistência aos franceses e a bravura, decapitámos franceses e somos os maiores. Nós inventámos o oposto. Não, nós tomámos chá com os franceses. Não, matámos os franceses como os espanhóis, mas inventámos esta coisa fabulosa em termos narrativos, que é que somos de grandes costumes. Os liberais pegaram nisso, o Essa pegou nisso, o Salazar pegou nisso e veio até nós. E é uma mentira absurda. Repara uma coisa, tu tens intelectuais como, sim, mas quer ver, os intelectuais, que eu não aprecio nada, os quinto-imperialistas, como o Eduardo Lourenço o Agostinho da Silva, dizem que Portugal é uma nação especial, destinada a iluminar o mundo. Por amor de Deus, nós somos a maior potência negreira do mundo. A maior parte dos negros que passaram para o outro lado, para a América, foram em navios portugueses. Com que lado é que nós temos para dizer que vamos eliminar o mundo? Nós fomos uma potência muito violenta e até muito tarde. E, portanto, como tu podes calcular, quando tu dizes isso a um auditório português, as pessoas ficam as duas coisas, ficam muito desconfiadas, ficam muito inquietas, porque não aceitam que a ideia que melhoramos, porque têm aquela narrativa queirosiana na cabeça, e depois, ainda mais grave, não aceitam a ideia que nós somos violentos. Porque, lá está, um povo violento é um povo muito interessante. E nós somos muito interessantes. Mas a narrativa queirosiana também nos tirou isso. Aquela ideia que estamos ou nas tascas ou nos clubes intelectuais a tomar chá ou a beber. É um povo desinteressante, cómico, sem... Não, eu acho que o Camilo Castelo Branco tinha uma visão muito mais realista do que nós somos, do que essa. E, portanto, a tua pergunta já tinha lá a resposta. Quando tu confrontas os portugueses com estas duas coisas, tens manancial para o resto da vida. Acho eu.
Helena, uma das coisas que acontece quando conversamos contigo é que por causa da observação que tu fazes profissionalmente, academicamente, com frequência acontece o que aconteceu há pouco, que é tu trazeres factos que parecem desmentir algumas das ideias mais feitas, sobretudo no campo da religião, que tem sido o teu campo também. Talvez a pergunta seja muito ingrata, mas se tu tivesses a falar em algum tipo de temperamento português, dos portugueses, recente, em relação às religiões, à religião no geral, que característica é que tu apontarias? Dos portugueses em geral? Sim. Ora bem, primeiro não consigo deixar de dizer que não concordo completamente com o Henrique. Não, há certos aspectos que sim, mas, por exemplo, eu acho que temos questões em Portugal, temos certos momentos históricos que Portugal conseguiu superar de uma forma fantástica. Uma delas foi a integração de meio milhão ou de 700 mil vindos das ex-colónias, fosse como retornados, fosse como refugiados. Eu acho que isso aparece nos livros... nos livros de Sociologia e de História pela Europa fora, quer dizer, não é uma história que não é só feita por nós. E, portanto, eu acho que há paradoxos na história de Portugal, e é por isso que eu não sei se existe essa espécie de essencialismo, que nós, portugueses, somos isto ou somos aquilo. Aí estamos de acordo que se constrói muito a questão da identidade e inventa-se uma identidade, recria-se ou cria-se. Agora, relativamente à religião, Tiago, concretamente, diz-me lá o que é que... Porque isto senão eu começo a falar nunca mais me calo. Diz lá, disciplina-me. Por exemplo, uma das ideias, tendo em conta que nós estamos numa igreja protestante, Sim. é fácil para os protestantes idealizarem acerca dos portugueses um sentimento de incapacidade de lidar com a mudança, que num certo sentido desculpa a própria insignificância dos protestantes num país de maioria católica. Há dois que é que momentos traumáticos para os protestantes, porque, ora bem, tudo isto começa, o protestantismo, estão ali os especialistas, mas é uma história que começa no século XIX. Portanto, a reforma é uma reforma de importação. Por um lado, é um resultado do grande avivamento evangélico, não é? Que já o primeiro foi século XVIII, dos grandes avivamentos século XVIII e século XIX, que enviaram missionários, mas as comunidades estrangeiras cá no país começaram a preocupar-se com os portugueses. E que também, se calhar, não é só fazermos o nosso culto, mas evangelizá-los a eles. Ora bem, foi num contexto extremamente difícil que as comunidades protestantes surgiram e cresceram, ao ponto de a igreja de que o Tiago falava, a igreja do Mirante no Porto, que eu aconselho que visitem, que de facto é mesmo muito bonita, e o interior em especial, é num primeiro andar. Ninguém diz que é num primeiro andar por causa dos apedrejamentos populares, é de 1877. Apedrejamentos populares que os jesuítas mandavam o povo apedrejar. Isso, desculpem-me lá, com todo o respeito pelos jesuítas. Mas era isso que acontecia. Portanto, havia, de facto, um contexto de violência. Quanto às resistências do povo português, grande parte dos primeiros protestantes estavam feitos com a República, não era, Rita? Mas tinham grandes afinidades com a República, ao ponto de alguns missionários britânicos escreverem para a sociedade missionária a dizer: eu sou um súbdito da rainha, mas aqui para os portugueses funciona melhor a República do que a monarquia. Portanto, isto era a ideia que tinham. E o que é que os republicanos, os protestantes com simpatias pela República pensavam? Que quando se desse a República, todo o país se ia converter. Isso é só olhar para alguns hinos, vale a pena olhar e fazer análise de conteúdo dos hinos, por exemplo, do Alfredo Henriques da Silva, que é Salvemos Portugal, que vai agora sair, aquela ideia vai sair do obscurantismo, todo ele vai ser conquistado para Cristo, ele que era ali um braço direito do Afonso Costa. Ou foi para algumas coisas. Se eu estiver a exagerar, depois a Rita vem a seguir e corrige. A Rita e o Rubén, pronto. Mas, efetivamente, foi um grande desalento
repararem que afinal os portugueses não mudaram tanto. E isto aqui, eu não sou historiadora e não me quero atrever a ir por campos que não são os meus, mas parece-me que a República foi feita por elites. E por alguma razão, em 1917, o povo apareceu todo em peso em Fátima. Portanto, havia um catolicismo popular que estava muito presente. Os protestantes e evangélicos, que entretanto se dividiram ao longo do século XX e se acomodaram com o salazarismo, o Salazar não os perseguiu, mas não houve uma grande liberdade. E os evangélicos, essencialmente, aí o Filipe Avilés tem razão quando diz que se guetizaram, fecharam-se, tiveram o tal complexo de sportinguismo. Isto não é meu, mas adotei, pronto. Pois é que o Henrique não esteve cá ontem. E, efetivamente, fez com que os evangélicos entraram numa onda de profunda... Numa onda, não é essa a expressão mais correta, mas de endogamia. Reproduziram-se mais por endogamia do que por evangelização. Foram-se fechando culturalmente. E depois atribuíam isso a alguns à falta de liberdade. Mas o que é certo é que quando se deu o 25 de Abril... diversificou-se ainda mais o campo religioso, as pessoas saíram das igrejas todas para a Revolução, para o PREC, grande parte, não é? E pronto, é a segunda grande frustração dos protestantes e evangélicos. E a nível desse fechamento, e isso ainda acontece hoje, eu lembro que, pai, no início dos anos 80, o meu irmão conta esta história, que foi com um amigo também evangélico, e foi de férias para Trás-os-Montes. Aquela coisa de irem de comboio e de tendas e acamparem aqui e comerem só atum e sardinhas em latas. Mas um dia era domingo, eles descobriram uma igrejinha evangélica. E pronto, tranquilamente, hoje vamos ao culto. Então sim, vamos ao culto. Bem, o meu irmão, o amigo Juca, nem vale a pena descrevê-lo porque ele também não precisava de cunha para ir para o Estado Islâmico. Aquilo era logo... Mas, de qualquer forma, quando entraram na igreja, as pessoas que eram daquelas igrejas evangélicas pequeninas, fechadas, do interior, quando os viram, deixa já atacar estes dois pecadores. Portanto, o sermão foi via direta para eles. Senhor, estamos aqui, pedimos-te por estas vidas que convertas estes corações empedernidos, etc. Foi o que eles apanharam. Bem, e isto mostra, também vem desconstruir uma imagem que se tem dos evangélicos, que o Filipe disse ontem. É verdade que as minorias têm mais sentido de comunidade, mas nem sempre isso acontece. Há muitas comunidades evangélicas e protestantes onde as pessoas não são necessariamente bem acolhidas. Nos protestantes históricos, porque privatizam e ninguém tem nada que incomodar as pessoas, elas querem entrar e sair, é deixá-los andar, a religião é uma coisa privada. Nos evangélicos mais tradicionais, se é possível dizer isso, é porque têm a atitude do mundo, ou antes, aqueles são do mundo e há que convertê-los, mas é convertê-los à paulada verbal, atenção. Tiago, se calhar disse muito, sim. Misturei muitas coisas, não sei. Eu vou deixar a Adelaide seguir, quero apenas fazer, dar sinal para começarmos a recolher as perguntas. Têm a oportunidade de usar esses papelinhos que têm à vossa frente. Vamos recolher perguntas para depois escolhermos e poderem ser colocadas. Mas a Adelaide vai prosseguir. Bom, então nós, os portugueses resistentes à mudança, seja a mudança uma coisa boa ou uma coisa má, ou dependendo das circunstâncias, é desejável ainda assim, ou seja como for, encontrar uma maneira de se mudar, guardando aquilo que foi plantado por outros, que não nós, com quem sequer podemos até nem estar de todo de acordo. Ou seja, quando se faz uma revolução, seja ela de que tipo for, como saber, como discernir o que deve ser guardado daquilo que foi plantado por outros e aquilo que deve ser deitado fora, lembrando um pouco aquela expressão americana de não deitar fora o bebê com a água do banho, não é? Que exercício podemos fazer de reflexão em relação a isso? O que guardar? Bom, em primeiro lugar, arranjei o grande argumento para discordar do Henrique. Aliás, dos dois.
Há uma frase célebre dos dissidentes soviéticos que eu nunca mais me esqueci, porque acho que é um ensinamento de vida. Eles diziam uma coisa muito curiosa, que é o futuro é radioso e científico. O passado a Deus pertence. Isto é, eu tenho muito respeito pela história e por quem fala baseada em factos históricos, mas a história não é uma ciência. Tem muito de interpretação e tem muito de opinião de quem faz a história. E uma história oficial é uma coisa sempre um bocadinho perigosa, mas não é isso que eles tentaram. Mas quando o Henrique há pouco dizia, por exemplo, nós fomos os grandes negreiros, não, nós fomos os grandes cientistas que fomos capazes de mudar o mundo, de descobrir um mundo novo, e somos o único país do mundo que tem na sua bandeira um símbolo, que é um símbolo da ciência, a esfera armilar. E essa descoberta e no fundo, essa globalização na altura, é sempre um passo perigoso, porque tem sempre, tal como hoje, há sempre vítimas, mas foi um passo muito importante da humanidade e acho que quando se reduz, eu não penso que o Henrique tenha reduzido, mas quando se diz isso, é preciso ter, ao mesmo tempo, muita atenção, porque também há sempre um sentimento do Ocidente que a mim me incomoda sempre muito, que é o sentimento sempre de culpa em relação àquilo que aconteceu de mal no mundo inteiro e esquecendo tudo aquilo que aconteceu de bom. Ainda há muito pouco tempo, eu estive por acaso, não foi turismo nenhum, fui por acaso, fui a uma conferência de editores ao Peru e já que estava no Peru fui visitar o Machu Picchu. E então tinha um guia que era um índio tipicamente, daqueles que a gente olha, dava para qualquer filme. E ele explicava, aqui nós fomos dizimados, aqui nós fomos mortos. E de repente, eu não resistia a fazer uma provocação. Eu ia num grupo de americanos, porque era a única pessoa portuguesa que lá estava. E não resistia a perguntar, olha, desculpe, mas aquilo que é, não era por acaso um altar de sacrifício humanos que eram feitos pelos Incas antes de nós chegarmos? Os tais ocidentais terríveis. Portanto, há aqui sempre, é preciso sempre pensar do outro lado. E aqui eu coloco a segunda questão em relação ao que o Henrique disse, que é, por exemplo, eu tenho uma grande admiração por esse quadro do Goya, de que o Henrique falou, porque eu penso que é um quadro que corresponde, os fuzilados do Goya, corresponde àquilo que é hoje a fotografia daquele menino numa praia morto. E que nós todos olhamos para aquilo e dizemos que horror. As invasões francesas fizeram na Península Ibérica mais vítimas, mais gente que morreu, que foi fuzilada, do que tudo o que se tinha visto até aí. Nunca houve coisa idêntica. Os franceses, quando chegaram a Portugal, e há um texto notável do Vasco Polivalente sobre isso, e há números que o Vasco dá sobre isso, foi absolutamente brutal. E o que é que aconteceu a seguir? É que a nossa fidalguia estava com os franceses e o povo estava, isto dizendo em curto e em grosso, estava do outro lado. E foi eu concordo consigo, não sei onde é que vai discordar. Onde é que eu vou discordar? Já lhe digo. É que depois a fidalguia, como perdeu em relação aos ingleses, não é? Mas ganharam as ideias da Revolução Francesa. E é por isso que nós não assumimos. Sim. Nós não assumimos aquilo que foi a vitória, importantíssima do ponto de vista civilizacional, de ter aqui feito a primeira grande derrota, ou a segunda grande derrota do Napoleão, das tropas de Napoleão. Eu editei um livro muito curioso com o homem que era o braço direito, um nobre inglês que era o braço direito do Wellington, era o tradutor, aliás. E ele dizia, os ingleses passavam pelas quintas por onde tinham que passar e compravam comida. Os franceses matavam. Pura e simplesmente, quem lá estava. Mas como a nossa nobreza passou para o lado dos franceses e depois aderiu aos ideais da Revolução Francesa, este ajustar com a história nunca foi feito. Eu penso que aqui o Henrique estava a fazer uma ligeira cedência. Não, acho que está a acrescentar aquilo que eu estava a dizer. Tens um. Não está. Eu acho que o que a Zita disse acrescenta aquilo que eu disse.
ainda há dias estive a falar com a Fátima Bonifácio sobre isso. Perguntei-lhe se ela conhecia algum livro publicado em Portugal nos anos 20, 30, 40 do século XIX que fizesse uma crítica das invasões francesas. E não há, ela não conhece. Talvez para trás existe. Mas dos anos 20, 30, 40 para cima não há essa tradição. E a má consciência em relação às invasões francesas é uma das explicações para aquela teoria dos brandos costumes. Portanto, uma discordância e um acréscimo. Helena, ainda acerca de o que é que se ganha, como é que se faz uma revolução, como é que se fica com o bebê e não se atira fora com a água do banho? Sobre a questão que a Adelaide colocou. Sim, mas quer dizer, mas querem que eu fale. Eu percebi a questão. Agora, a minha ambivalência é quando me colocam esta questão e neste painel, eu estou aqui a falar para evangélicos e por isso pergunto se tenho permissão para falar sobre a mudança neste campo. Vai onde te leva o coração. Exato. E graças a Deus, Helena, só fazer isto, as pessoas dizem, a tua igreja está a crescer. A minha igreja está a crescer hoje porque, graças a Deus, estão muitas pessoas que não são evangélicas nem crentes. Portanto, se fôssemos fazer uma conta, se calhar até eu ontem estava aí são apenas desse lado metade. E com todo o prazer, e tenho estado em todas as sessões, mas a mim apetecia-me perguntar, então, eu que venho, embora me sinta acima de tudo como cristã evangélica e não como uma protestante histórica, estava a olhar aqui para as pessoas e disse, muito bem, o Tiago convidou várias pessoas do meio evangélico, convidou alguém até da oposição, está aqui o Filipe Avilés, porque é que o Tiago não convidou ninguém que seja um protestante? E que faz um protestante dito histórico, a saber, que está afiliado não na Aliança Evangélica. Qual é aí a diferença? Pronto, então, obrigada, Henrique, era isto que eu queria fazer, porque ontem, quando houve aquela pergunta, o que são os evangélicos, posso responder? Força. Então é isso que eu quero. Portanto... Podem serem o sportinguismo. Exatamente. Não, e em Portugal eu costumo dizer que os protestantes e os evangélicos são vistos por muita gente como os partidos da extrema-esquerda logo pós 25 de Abril, tudo assim muito fragmentado e os PCPs não sei quê, e os FECML e mais isto, mais aquilo. Portanto, a ideia que se tem, os PSE... Bem, mas vamos lá. Digamos que a expressão evangélica surge no século XVIII. Com a Reforma Protestante, é verdade que os protestantes do século XVI se consideram evangélicos e os herdeiros dessa reforma consideram-se evangélicos. Mas hoje nós chamamos protestantes... Os anglicanos estão in between. Não, é assim, depende. Porque... A Igreja Anglicana tem, do ponto de vista ritual, está próximo da Igreja Católica. Em termos da sucessão apostólica, também defende, tal como a Igreja Católica e Ortodoxa, mas a Isabel I foi uma verdadeira protestante, calvinista, era uma puritana, e houve reformadores. Havia reformadores em Inglaterra que aproveitaram o que o Henrique VIII quis fazer para apanharem a boleia e para fazerem verdadeiramente... Portanto, e a Igreja Anglicana é uma coisa muito de mistura. Há High Church, há aqueles mais próximos dos católicos e há aqueles profundamente evangélicos, mais evangélicos do que muitos protestantes. Pronto, mas quando estou a falar na Reforma Protestante do século XVI, do Lutero, do Calvino, do Zwinglio, etc., portanto, nós tivemos depois, no século XVII, uma Europa que cada reino... cada religião, e que vem até aos nossos dias, não é? Como o norte da Europa luterano, a Suíça calvinista e a Holanda, embora hoje cada vez mais secularizadas, então a Holanda nem se fala. Mas é no século XVIII, com os movimentos de avivamento, que surge a palavra evangélico. São os morávios, que é uma linha pietista do luteranismo, os irmãos da Morávia, conhecidos pelos irmãos da Morávia, o que é que eles acham? Que, com a reforma protestante, o que os reformadores vêm dizer, o indivíduo está sozinho perante Deus, sem intermediários, nem a igreja, nem o sacerdote, e deve ter o acesso direto à Bíblia. No século XVIII, os morávios vêm dizer, calma,
estamos sozinhos perante Deus, mas é possível ter uma relação pessoal com esse Deus. E que é uma relação de profunda alegria. E esses morávios influenciaram um John Wesley, influenciaram também o outro... Whitefield. E digamos que influenciaram todo o protestantismo. Também entraram, esse movimento de avivamento entrou nas igrejas protestantes. Agora, os evangélicos são aqueles que põem muito a ênfase na conversão pessoal e numa fé que também passa bastante pelo coração, o que não significa ser necessariamente pentecostal. Depois, o que marcou, e vou já terminar, peço desculpa, o que marcou a grande diferença, a partir do século XIX, começa a surgir um protestantismo liberal que tem consequências em Portugal a partir dos anos mais tarde, já perto da Segunda Guerra Mundial. E aí, quando se forma o Conselho Mundial de Igrejas, em Portugal forma-se o Conselho Português de Igrejas Cristãs, onde estão as igrejas presbiterianas, que são as reformadas, não é, de França e da Suíça e da Holanda, são os metodistas, que esses até são pais dos evangélicos e podiam estar na Aliança Evangélica, mas juntam-se ao outro lado, e estão os anglicanos, os lusitanos, que são os anglicanos, isto respondendo também melhor à Zita. Conclusão, a partir daí há uma grande fratura dentro do campo protestante evangélico, que são os liberais para um lado e os não liberais para o outro. Claro que aqui teríamos que explicar muito bem o que é que são liberais. Mas, por exemplo, esses ditos protestantes liberais conservam muito mais a tradição do que os evangélicos, como a maior parte de vocês. Porque os hinos são importantes, a teologia da reforma é importante. Eu não estou a dizer que isso é bom, até antes pelo contrário, em certas coisas. Mas, e neste momento eu noto que o Tiago sente algum fascínio por isso. Mas isso depois fica... Porquê? Nomeadamente pela música, quando tu dizes que na igreja não deve entrar o pop rock. Ah, claro. Nós somos aqui nesta igreja somos a favor de tudo o que é bonito, não é? Então, se há coisas antigas bonitas, nós somos a favor. Desculpem entrar agora com a nossa obsessão muito, como a Helena explicou bem, pela nossa colonização anglo-saxónica, nós tentamos olhar para as horas e então queremos gerir bem o nosso tempo. E há pessoas que vos fizeram perguntas e queríamos colocar algumas perguntas. Vou pedir que as vossas respostas possam ser o mais breves possível. Vou ser do meu tempo. Não cedes não, Helena, não cedes. Num contexto em que o progresso civilizacional está associado a um liberalismo de valores morais, como é que é possível ser fiel às convicções religiosas? Sim. Telegraficamente, força. Dando o corpo às balas. Quando começaste a falar em mudanças, pensavas que me ias perguntar sobre a minha conversão. Podes falar sobre ela, Henrique. Não, eu estou-me a converter aos romanos. E jesuítas. E jesuítas ainda por cima. E às vezes escrevo sobre isso no jornal, sobretudo na Páscoa e no Natal. E o mail que eu recebo, há um mail de pessoas que respeitam muito e que gostam bastante, mas depois há um hate mail que corresponde a uma espécie de... É esse liberalismo... Eu não chamo de liberalismo, mas é esse ar do tempo dominante, que é de um ódio tremendo, que passa pelo seguinte... eles dizem basicamente como é que você se atreve a converter-se em público. Ou seja, você está a ser um péssimo exemplo para as outras pessoas. E uma coisa que tu me ensinaste bastante, que eu acho que os católicos, a maior parte dos católicos não percebe bem e que tu e a tua gente percebe melhor, é que um cristão tem que estar preparado para ser odiado pelo seu tempo. E eu que já tinha isso, ao assumir a minha fé, fiquei ainda mais assim. Quer dizer, tens que estar preparado para seres odiado quando assumes aquilo em que acreditas. É a única resposta que eu tenho. Outros? Zita, Helena. A mesma pergunta. Não, a mesma pergunta.
num contexto em que o progresso da civilização é associado a um liberalismo nos valores, como é que a pessoa se mantém fiel àquilo que acredita, às suas convicções religiosas? Eu pegaria nesta questão, eu na altura, pegaria nesta questão pelo outro lado, que é... Tem toda a razão, desculpe. Eu pegaria nesta questão por outro lado. Fomos habituados, no fundamental, nas civilizações cristãs, católicas ou protestantes, a ter o Estado do nosso lado durante bastantes séculos. E agora temos que nos habituar a não ter as leis do nosso lado. O que eu acho que é uma coisa fundamental. Eu não me incomoda nada que haja leis que digam coisas com as quais eu discordo absolutamente em termos de costumes. Porque é que a lei há de estar do meu lado? Porque é que eu hei de impor isso aos outros? Eu acho que é muito mais importante que eu, enquanto pessoa, e eu, enquanto família, enquanto avó e mãe, depois lá em casa a gente faz o que acha melhor. É aquilo que há bocado se dizia. Porque é que uma lei que proíbe o casamento gay? Porquê? Ou uma lei que proíbe não sei o quê? Porquê? Agora, que eu lá em casa queira ter determinados valores, e eu acho que é isso que permite viver numa sociedade liberal. O liberalismo é isso mesmo. Portanto, não são contraditórios. Não há uma contradição entre o viver numa sociedade liberal, antes pelo contrário, a sociedade liberal é uma sociedade tolerante e uma sociedade que impõe aquilo que me preocupa neste momento, mas muito seriamente, que eu penso que é o grande problema do nosso tempo, é que haja um Estado Islâmico que está a perseguir os cristãos como nunca aconteceu na história. Nós estamos a assistir à maior chacina de cristãos, em que não vai ficar um protestante, católico, copta, seja o que for, não vai ficar um na Terra Santa, nem no Médio Oriente. Estão todos a ser mortos todos os dias. E eu acho que estamos a assistir no Ocidente a uma... como é que eu ia dizer? Eu não diria conivência, mas a um silêncio, uma indiferença, um silêncio. Nunca, neste momento, são os cristãos os maiores perseguidos no mundo inteiro. São mortos, são fuzilados, famílias inteiras. Aquilo que está a acontecer neste momento é brutal. Do Paquistão até ao Afeganistão, à China, à Índia, ao Médio Oriente, é brutal. Não vai ficar ninguém para contar a história. E nós andamos sempre a falar de há 500 anos atrás. Falemos do tempo atual. E indignemos-nos e mostremos a nossa indiferença. A nossa indignação e não a nossa indiferença. É brutal, não vai ficar um. E são fuzilados e são mortos e desaparecem de casa e são famílias inteiras perseguidas só por isso. Eu publiquei um livro sobre a blasfémia de uma católica paquistanesa, Asia Bibi, que é uma coisa horrível por blasfémia. Há crimes ainda por blasfémia. Eu estive agora há dias numa pastelaria das Caldas da Rainha com uma menina, uma rapariga copta, que veio para cá. A família toda dela puseram-lhe uma bomba em casa, além da igreja que é ao pé, dos coptas no Egito. Não é? E nós estamos a assistir a isto como? É um maior chacina, é o maior crime público, e passa-se à nossa porta, passa-se aos nossos olhos, e eu vejo, é frequente, o Cameron tem sido bastante ativo nisso, tem havido de vez em quando algumas vozes, mas acho que não tem a força suficiente, porque não vai ficar ninguém para contar a história. Helena. Eu concordo completamente com o que a Zita disse, mas então há outro tipo de perseguição aos cristãos e é a ideia, mas isso é culpa dos próprios cristãos. Eles próprios contribuíram para a privatização da fé, interiorizaram que é preciso cada um vive a sua religião e sermos boas pessoas. E eu ontem assustei-me um bocadinho com o pastor Jonatas Figueiredo, porque comecei a ficar com medo que ele tivesse a seguir esse mau exemplo protestante histórico. Tens de falar com ele, eu dou-te o número de telefone. Está bem, pois, porque fiquei por acaso um bocadinho assustada, mas efetivamente a Europa secularizou-se, as igrejas secularizaram-se e agora temos que ser todos politicamente corretos e, portanto, ir atrás daquilo que vai estando aí na ordem do dia. Os exemplos mas nós podemos caminhar para lá, os exemplos mais radicais disso são, por exemplo, na Suécia. Eu vivi na Suécia há 4 anos, estive lá de licença sabática. Na altura, a Bispo de Estocolmo portanto, a Igreja da Suécia, nos países nórdicos, foi sempre o Estado que dominou a Igreja, as igrejas protestantes. Os pastores eram funcionários públicos, ao ponto de muitos deles nem sequer serem crentes.
Portanto, como isso acontecia, não é verdade, é verdade. E como isso acontecia, a Igreja Sueca está completamente secularizada, é ultraliberal, ao ponto de a bispo, é assim que se diz? Da Igreja Sueca em Estocolmo, era, não sei se ela agora já mudou, mas era mulher, divorciada, com 2 filhas e casada com outra mulher. E o rei, se quisesse ir ao culto, o culto era feito por ela. Essa mulher, agora uma notícia, ontem um amigo meu telefonou-me e disse-me, olha, já sabes a última na Suécia, ela defende, portanto, ela é um exemplo daquilo que deve ser os cristãos e o amor, e em que tudo é relativizado, e agora está a defender que se desapareçam do espaço público sueco todos os símbolos cristãos, para que os muçulmanos não fiquem ofendidos. Portanto, é assim que a Europa está a proceder. E eu acho que, eu não sou pessimista, mas que os nossos filhos se preparem, os filhos que estamos a educar a ter uma educação cristã, porque eu acho que vêm aí tempos difíceis. Claro. Depois desta... É difícil. Bom, esta se calhar já foi respondida indiretamente. Temos uma pergunta para a Zita. A Zita afirmou que uma mudança deve acontecer paulatinamente. Mas como explica a sua mudança radical do PC para o PSD, sem passar pela verdadeira social-democracia que é o PS? Não fui eu que disse, não fui eu que disse. É um timing ótimo e é uma excelente pergunta. Porque quando eu saí do PC, o PS achou que eu era um troféu de casa do Partido Socialista. Eu tive e contei, quando saí, com um grande apoio, um enorme apoio do Dr. Mário Soares. O Dr. Mário Soares era Presidente da República e, em curto, para não alongar demais esta conversa, da minha parte, até tivemos um encontro clandestino no sótão do João Carlos Espada para eu lhe contar porque é que saiu, porque é que não saiu, não sei o quê. Portanto, tive e contei com o apoio. E quando a situação se tornou, do ponto de vista pessoal, perigosa, quando o PCP pôs uns senhores atrás de mim, não sei o quê, o Dr. Mário Soares, Presidente da República, contribuiu, direto e pessoalmente, para que nada acontecesse e para que tudo corresse da forma normal, como veio a correr. E, portanto, eu fiquei muito grato ao Dr. Mário Soares, sou amiga dele e gosto muito dele e de vários outros socialistas. Mas quando eu saí, pouco tempo depois, o Jorge Sampaio fez uma coisa terrível. Estávamos nós com um trabalhão, os dissidentes do PCP, a sair do PCP, a mudar, e ele fez uma aliança na Câmara Municipal de Lisboa com o que havia de mais ortodoxo no PC. E então entrou e fez a coligação, que ainda hoje se manteve na Câmara, PC-PS, na Câmara Municipal. E eu achei que não era o sítio para onde ir. Aliás, o normal dos dissidentes comunistas, o normal, não é pararem no PS ou na social-democracia. O normal, há dissidentes desde 1917, do comunismo, não é? Logo a partir da Revolução de Outubro há dissidentes. E o normal dos dissidentes é ficarem vacinados, não é pararem a meio tempo entre, uma coletivização dos meios de produção, mas não muita, um pluripartidarismo, uma ditadura do proletariado, mas talvez alargada a outros setores. Esta não é a tradição. A tradição é a inversa. E se virem o nome dos grandes dissidentes, que desde 1917 até à queda do muro marcaram, e até pouco depois da queda do muro, marcaram sempre a história do comunismo, a tradição é exatamente a contrária. Lembrem de Solzhenitsyn, por exemplo, Sakharov, etc., Václav Havel, por aí fora. Portanto, essa é o normal da transição. E eu acho que isso é particularmente atual neste momento, e com isto termino, em que há uma certa esquerda socialista europeia, sobretudo na Europa, que ficou a meio termo entre tirar as ilações todas do que é o comunismo. E o comunismo é uma coisa muito simples. Há uma definição teórica do que é o comunismo, não é o que cada um quiser. Coletivização dos meios de produção, ditadura do proletariado, isto
Há bases teóricas. Não adoçem a coisa ou não finjam que não se sabe. Se não, chamem-lhe outra coisa. Há uma base teórica que foi escrita por Marx e Engels, entre outros, mas sobretudo por eles os dois, daquilo que é o comunismo. E tem a coletivização dos meios de produção, a ditadura do proletariado, a religião como ópio do povo. Esta é a essência do comunismo. Depois tem outras coisas, mas não interessa agora. Não se tirou as devidas ilações sobre o que isso significa. E agora pretende-se uma sociedade europeia, e eu acho que é esse choque que estamos a assistir neste momento, em que tenha, por um lado, tudo aquilo que há de, como é que eu ia dizer, de melhor nas sociedades sociais-democratas, a coletivização dos meios de produção e, simultaneamente, aquilo que há de melhor nas sociedades liberais, o que é impossível, visivelmente impossível. E então estamos a assistir a um choque que eu penso que se vai agudizar nos próximos tempos, porque isto não tem solução. Nós não podemos continuar a pagar cada vez mais impostos, o número de pessoas que trabalha é cada vez menor, o número de empresas que existem são cada vez mais pequenas, são cada vez menores, para sustentar um Estado que é cada vez por ele maior. Isto não quer dizer, eu não estou a dizer com isto que não seja um sonho legítimo, claro. Estou a dizer é que é visivelmente impossível e estamos a chocar com essa realidade. Últimas duas perguntas, mesmo telegráficas, para o Henrique e para a Helena. Henrique, os algarvios já te perdoaram desde o ano passado? Os algarvios. Isso tem a ver com um texto que o Henrique escreveu há coisa de um ano, em que dizia coisas sobre o Algarve que não foi bem compreendido. Não sei, este ano não fui lá, portanto não sei. Helena, telegraficamente também, nesses anos, com algum fervor missionário e evangelístico, o que é paradoxal com a situação atual, em que não se verifica essa resposta semelhante, apesar da liberdade de expressão. Ou seja, se já houve alturas no movimento evangélico onde havia um grande empenho, agora que temos uma liberdade que outros não tinham, isso não acontece assim. Como explicar esse paradoxo? Telegraficamente não consigo explicar, por isso a única coisa que eu vou dizer é que, do meu ponto de vista, existem neste momento, no campo evangélico, condições para uma expansão, apesar de haver essa leitura de um passado que até teve momentos, não sei quê, acho que existe uma capacidade de expansão que não existia de antes. A prova é que entre 2000 e 2010 os evangélicos duplicaram em Portugal. Parte por imigração Brasil e África, mas não só. Portanto, agora, as razões pelas quais uma delas tem a ver com o que está a acontecer neste fim de semana. E há outras de natureza completamente diferente, tem a ver com a migração, tem a ver com os pentecostais, e não estou a falar em neopentecostais, nem em nada dessas coisas, estou a falar de pentecostais ou carismáticos, evangélicos carismáticos, que lidam muito bem com a modernidade e com as novas gerações. Nós estamos muito agradecidos pela vossa participação. Temos a noção de que o assunto nos levava para mais, é curto, mas queremos agradecer-vos com uma salva de palmas pelo vosso empenho.